Olá, meu nome é Carlos Roberto de Medeiros, sou médico do Hospital Vital Brasil do Instituto Butantan e hoje eu vou conversar com vocês aqui a respeito dos acidentes por escorpiões. Então, algumas considerações iniciais. Primeiro, que não são todos os casos que vai haver necessidade de tomar o soro. Na verdade, em torno de 15% desses casos é que nós precisaremos dar o soro. E, segundo, que o sucesso do tratamento nos casos graves e moderados vai depender de três coisas. Primeiro, a disponibilidade do soro, né? A necessidade de tratamento de suporte a nível de UTI, nível terciário, e o tempo, né, decorrido entre a picada e o atendimento, que deve ser o mais breve possível. Bom, então vamos lá. O escorpionismo, na verdade, não é um problema só aqui do Brasil, né? Já foi mostrado anteriormente que atualmente nós temos em torno de 150 mil casos notificados no Brasil e aqui no estado de São Paulo em mais aí de 30 mil casos. Então, na verdade, há estimativas que as picadas ocorram até em 1,2 milhão de picadas, né, no mundo inteiro, levando a cerca de 3 mil mortes, né, todos os anos. São mais de 2.400 espécies distintas de escorpiões e elas são divididas em 20 famílias diferentes. E para nós tem importância médica a família Buthidae, porque as espécies dessa família têm veneno que age nos seres humanos, em mamíferos, principalmente em seres humanos, levando a quadros de gravidade. E no nosso país, o gênero Titius é o principal causador dos acidentes graves, e em particular essas espécies que eu aponto aqui. Titius cerulatus, o chamado escorpião amarelo, Titius baiensis, o conhecido como escorpião marrom, Titius stigmurus, o escorpião amarelo do Nordeste, e o Titius obscurus, que é o escorpião negro da Amazônia. O que eu vou falar aqui serve basicamente para essas três espécies, Titius cerulatus, Titius baiensis e Titius stigmurus. Nesse slide eu mostro a distribuição dessas principais espécies, Titius cerulatus, Titius baiensis, Titius stigmurus e Titius obscurus, né, nos vários estados brasileiros. Bom, em termos de veneno, como veneno de outros animais peçonhentos, né, o veneno de escorpião também são complexos, tem várias substâncias presentes, né? Mas o que chama atenção são as neurotoxinas, né? Sobretudo as toxinas que agem em canais de sódio e canais de potássio. E são essas neurotoxinas que se atribui o quadro de envenenamento grave no escorpionismo. Em termos de fisiopatologia, nós temos, então, alterações funcionais nesses canais iônicos de células excitáveis, né? Principalmente canais de sódio, potássio e cálcio, sobretudo os dois primeiros, né? E a ativação neurohormonal, que devido à estimulação tanto do sistema simpático e parasimpático, e há uma tendência da estimulação parasimpática ser mais transitória e a ativação simpática mais prolongada aí, com a liberação maciça de catecolaminas. No caso de escorpionismo grave, o que está por trás, em termos de fisiopatologia, é uma tempestade de catecolaminas associada a uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E isto não se reverte imediatamente após o paciente receber o soro. Então, isso deve ficar muito bem claro para nós, né, que há necessidade, além da terapia com soro, né, é fundamental isso, mas também o tratamento de suporte. Nós dividimos o quadro clínico do escorpionismo em manifestações locais e manifestações sistêmicas. Nas manifestações locais, o que a gente pode observar é uma dor de intensidade variável, ela costuma ser de forte intensidade. O paciente pode apresentar também parestesias, eritema, edema discreto, sudorese local, piloereção e, eventualmente, pode ser observado o ponto de inoculação.
na verdade, não é tudo isso que vai estar presente no local da picada. Na grande maioria das vezes, você vai ter a dor, como eu falei, quase 100% dos pacientes vai ter dor, né, e um eritema local. Aqui eu mostro um quadro de um paciente que sofreu uma picada no dedo, e a gente observa uma presença de um eritema local e uma sudorese local, mas dificilmente a gente observa, pelo menos nesse caso, a presença de um ponto de inoculação, um ponto de picada. Aqui também eu apresento manifestações locais, né? No quadro da esquerda nós observamos o segundo artelho do pé, ali com um eritema local, né? E na outra foto, à direita, a gente observa um eritemazinho local também, e aí sim um sinal da picada. Mas não é frequente, não é comum nós observarmos este ponto de inoculação, esse sinalzinho da picada. Em termos de manifestações sistêmicas, a condição clínica vai depender da idade do paciente, da quantidade de toxina inoculada e da predominância dos efeitos da acetilcolina e das catecolaminas. Então, o que nós observamos aqui é que os efeitos das catecolaminas e da acetilcolina, eles costumam ser antagônicos. Então, nós observamos de um lado aqui das catecolaminas midríase, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, arritmias cardíacas, hipertensão arterial, aumento da glicemia. Do outro lado, dos efeitos da acetilcolina, aumento das secreções, miose, espasmos musculares, tremores, bradicardia, hipotensão, a presença de priaprismo em pacientes do sexo masculino e hipotermia. Então, na verdade, vai ocorrer uma variação muito grande dessa sintomatologia, ora para o lado das catecolaminas, ora para o lado da acetilcolina, ou seja, em momentos as manifestações parasimpáticas serão mais exuberantes e, ora, as manifestações simpáticas. E isso é mutável e, de um momento para outro, isso pode se reverter. Nos acidentes, nós também dividimos em acidentes leves, moderados e graves. Nos acidentes leves, o que nós temos é somente a presença da sintomatologia local e, como eu falei, a dor está presente em praticamente 100% dos casos. Lembrar que, mesmo nos acidentes leves, pode ocorrer eventualmente náuseas, vômitos ocasionais, taquicardia, um pouquinho de agitação. Geralmente esses sintomas são discretos e são decorrentes da ansiedade e do próprio fenômeno doloroso. Uma vez que você estabiliza o paciente em termos de tirar a dor do paciente, essas manifestações acabam regredindo. Já nos acidentes moderados, aí sim, além dos sintomas locais, também vão estar presentes algumas manifestações sistêmicas, geralmente são isoladas, não são muito intensas, como sudorese, náuseas, alguns episódios de vômitos, hipertensão arterial, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e agitação. Já nos acidentes graves, aí sim, as manifestações sistêmicas são muito evidentes e intensas, e ali estarão presentes vômitos profusos e frequentes, e lembrar que esses vômitos profusos e frequentes são sinais aí, premonitórios e sensíveis de gravidade, né? Sudorese generalizada e abundante, sensação de frio, pele arrepiada, palidez, agitação psicomotora, e essa agitação pode estar se alternando com períodos de sonolência. Podemos ter hipotermia, aumento ou diminuição da frequência cardíaca, aumento ou diminuição da pressão arterial, taquidispneia, priapismo, tremores, espasmos musculares, convulsões, insuficiência cardíaca, extracistolia e edema agudo de pulmão. Nos acidentes graves, vale a pena a gente ressaltar aqui que o choque cardiocirculatório e o edema agudo de pulmão são as causas mais frequentes de óbito. Em termos de exames complementares, o que nós vamos observar nos pacientes com manifestações sistêmicas? Leucocitose com neutrofilia, hiperglicemia e glicosúria podem estar presentes, a hipopotassemia,
a hiperamilasemia e alterações das enzimas cardíacas, a CKMB e a troponina, que nos casos mais graves elas acabam sendo reversíveis dentro da primeira semana de evolução. Ainda nos exames complementares, nós observamos que no eletrocardiograma pode haver uma série de alterações: taquicardia ou bradicardia, extrasístoles ventriculares, distúrbios de repolarização ventricular com inversão de onda T em várias derivações, presença de ondas U, onda Q, infra ou supra-desnivelamento ST, que são alterações semelhantes ao infarto agudo do miocárdio. Em termos de ecocardiograma, que nós vamos observar basicamente é hipocinesia de parede de ventrículo. Essa hipocinesia pode ser difusa e transitória, né? Às vezes associada à regurgitação mitral, diminuição da fração de ejeção. E no raio-x de tórax, esse exame pode evidenciar aumento da área cardíaca e sinais de edema pulmonar agudo, né? E não necessariamente esse edema de pulmão ele é bilateral, habitualmente ele pode ser unilateral. E essas imagens aqui de radiografias de pacientes com escorpionismo sistêmico grave são imagens da doutora Palmira Cupo, do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, mostra claramente para nós aqui a presença do edema de pulmão, que não necessariamente bilateral. Em termos de orientação terapêutica, vale ressaltar o seguinte: primeiro, nos casos leves em que só teremos as manifestações locais, dor, eritema, sudorese local, não há necessidade de utilizar o soro. Então, o soro aqui é contraindicado para pacientes que apresentarem somente os sintomas locais. Já nos quadros moderados e graves, aí sim a indicação da soroterapia, com 3 ampolas nos casos moderados, em que se observa de forma resumida agitação, sonolência, sudorese, náuseas, vômitos, hipertensão arterial, taquicardia, taquipneia, e 6 ampolas nos casos graves, onde nós observamos vômitos profusos, celorreia, sudorese profusa, agitação, tremores, espasmos musculares, bradicardia, bradipneia, arritmias cardíacas, edema agudo de pulmão, choque, insuficiência cardíaca congestiva. Neste quadro, eu apresento, então, um fluxograma para direcionar a abordagem frente a um acidente por escorpião. O acidente provável confirmado, quer dizer, independente se o paciente trouxer ou não o animal, provável quando não traz o animal, confirmado quando traz. Quando não há clínica de envenenamento da admissão, se recomenda uma observação mínima de 4 horas. Há controvérsias aqui, há quem preconize menos tempo, até 2 horas, né? Lá no Hospital Vital Brasil, costumamos deixar o paciente em torno de 6 horas em observação. Se não houver clínica de envenenamento, o paciente estará de alta. Havendo clínica de envenenamento, nós pulamos para o outro lado, né, do nosso fluxograma. Se o quadro for leve, ou seja, apenas manifestações locais, o paciente deverá ficar em observação durante 6 horas e vamos tratar a dor, né? E observação contínua, porque a qualquer momento ele poderá evoluir mudando a classificação. Nos casos moderados, né, nós indicamos 3 ampolas do soro, internação e, evidentemente, o tratamento de suporte, né? Lembrar aqui que pacientes maiores de 10 anos com quadro moderado, eventualmente você pode tratar inicialmente a dor e reavaliar. Pode ser que esses fenômenos iniciais sistêmicos sejam somente por causa da dor. Já pacientes menores com 10 anos ou menores que 10 anos devem ser considerados moderados e devem ser tratados imediatamente. Já nos casos graves, indicamos 6 ampolas, internação, monitorização contínua a nível de unidade de terapia intensiva e, evidentemente, o tratamento de suporte. Como eu já comentei, deve-se fazer a observação contínua, reavaliações, né? E, a qualquer momento, reclassificar a gravidade. Uma vez que o tratamento seja efetivo, o paciente estará de alta. Em termos de soroterapia, qual soro que nós devemos utilizar? Podemos utilizar tanto o soro antiescorpiônico como o soro antiaracnídeo.
O soro antiescorpiônico ele serve apenas para envenenamentos provocados por escorpiões, e o antiaracnídico, além do envenenamento por escorpião, também envenenamento por aranhas do gênero Loxosceles e Foneutra. Tanto faz usar um como o outro, e as doses são exatamente as mesmas. Em relação à premedicação, a diluição e o tempo de infusão, eu vou fazer algumas considerações. Primeiro, em termos de premedicação, ela pode ser realizada ou não. Há controvérsias em relação à utilização da premedicação. Se ela for realizada, ela pode ser realizada com antihistamínicos e ou corticoides. Em relação à diluição, o que nós temos preocupação com esses pacientes é que eles desenvolvem edema agudo de pulmão. Então, você dar volume para esses pacientes é extremamente complicado e você pode desencadear o edema agudo de pulmão. Então, a diluição deve ser a mínima possível. Lembrando que cada ampola de soro tem 5 ml, você vai dar 15 ml, se for 3 ampolas, ou 30 ml, se for 6 ampolas. Então, no caso de 6 ampolas, por exemplo, você pode diluir com mais 30 ml de soro fisiológico. Então, você vai ter um volume total de 60 ml e isso pode ser difundido tranquilamente, que não vai causar edema agudo de pulmão nas crianças. Em relação ao tempo de infusão, ele deve ser mais rápido possível. Nós recomendamos em torno de 15 minutos. Por quê? Porque o quadro de escorpionismo grave, ele se estabelece em questão de horas, né? de 1 hora, 1h30, em 2 horas você já tem um quadro desenvolvido grave de escorpionismo, né? Então, esse tempo deve ser o mais breve possível. Mas pode haver reações anafiláticas ao soro, é pouco provável, porque faz parte do quadro de escorpionismo grave a liberação de catecolaminas. Então, é pouco provável que esse paciente vai ter problemas em relação a reações ao soro, embora haja essa possibilidade. Em termos do tratamento sintomático, a nossa preocupação será tirar a dor do paciente. Podemos lançar a mão de bloqueio anestésico, pode ser feito com a lidocaína 2% sem vasoconstritor. Crianças, a dose de 1 a 2 ml, adultos, a dose de 3 a 4 ml, e o bloqueio pode ser repetido até 3 vezes em intervalos de 40 a 60 minutos, que você não vai estar atingindo doses tóxicas da lidocaína. E também podemos lançar mão de analgésicos, de pirona, paracetamol e até mesmo o tramadol. O tramadol é um pouco complicado porque faz parte de possíveis efeitos colaterais do tramadol, os vômitos, e isso pode ser confundido com a sintomatologia do escorpionismo com manifestações sistêmicas. Bom, a avaliação da dor é fundamental, então você pode usar escalas, aqui eu tenho as escalas de faces ou as escalas de nota de dor. Até crianças maiorzinhas são capazes de nos orientar em relação à sua gravidade de dor com essas escalas. Bom, se o score for 8 a 10, então é dor grave. Então, o que se recomenda é fazer bloqueio anestésico e mais a utilização de analgésicos, de pirona endovenosa ou mesmo opioides. E a alta, um dos critérios da alta pode ser score menor que 5. Aqui tem um porém, né? Não podemos esquecer de manter esses pacientes com analgésicos por mais 24 a 48 horas, porque embora a dor melhore, esse paciente ainda pode permanecer com sensações de parestesias, uma leve dor, e isso pode persistir até por 1 ou 2 dias. Agora, se o score for de 5 a 7, aí a princípio não haveria necessidade de fazer o bloqueio anestésico, e sim a utilização de analgésicos VO ou intravenoso. Já o tratamento de suporte é aquilo que se faz habitualmente em termos de tratamento em terapia intensiva. Então, todos os casos graves necessitam de monitorização contínua, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação de oxigênio, equilíbrio ácido-básico, hidratação, eletrocardiograma contínuo, né?
O manejo farmacológico com bloqueadores adrenérgicos e colinérgicos, aí sim é uma coisa bastante controvertida, porque, como eu falei no início, essas manifestações adrenérgicas e colinérgicas, elas são intercambiáveis. Ora, o nosso paciente vai estar mais para o lado adrenérgico, ou outros momentos mais para o lado colinérgico. Então, o uso da atropina na bradicardia sinusal também deve ser muito bem julgado, porque o seu efeito hipotensor pode agravar o edema agudo de pulmão. Insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão deve ser tratado com suporte, diuréticos e oxigenoterapia. E no caso de hipotensão em choque, uma escolha interessante em termos de utilização de aminas vasoativas seria a dobutamina. Em termos de prognóstico, geralmente é bom, principalmente nos casos leves e moderados, e já nos casos graves, as primeiras 24 horas são fundamentais, são críticas, porque é o período no qual podem surgir as complicações que mais tememos, cardiocirculatórias e pulmonares, que podem levar o paciente à morte. E essas complicações podem surgir mesmo após o paciente ter tomado o soro. Eu termino a minha apresentação por aqui, deixando para vocês o telefone do Hospital Vital Brasil, os telefones, na verdade. O Hospital Vital Brasil ele funciona em regime de 24 horas, 7 dias por semana. O telefone 2627-9529 e 2627-9530. Sempre tem um de nós lá de plantão e podemos ajudá-los, podemos orientar os nossos profissionais médicos aí na condução dos casos aí de escorpionismo. Muito obrigado pela atenção.